Versículo 18. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. O versículo 18 me fez refletir o seguinte: como é bom ter amigos que nos levem para perto de Deus. Como é bom ter pessoas que queiram nos aproximar de Jesus. Tinha 4 homens aqui conduzindo um paralítico deitado numa cama. E eles fizeram de tudo para levar esse homem até Jesus. Talvez você que está me ouvindo tenha uma pessoa aí na sua vida que já fez de tudo para levar você até Jesus. Já apresentou a você a palavra dele. Já convidou você para ir à igreja várias vezes. Você nunca foi. Já chamou você para ir à célula muitas vezes. Você nunca aceitou o convite. Já chamou você para participar de um retiro espiritual, mas você nunca se dispôs. Você vai em tudo quanto é lugar. Todas as festas você está lá. Todas as reuniões de família você consegue ir. Futebol você não perde um. Show na sua cidade aí você não perde. Exposição, feira. Mas você não consegue aceitar o convite para essa pessoa. O convite dessa pessoa para ir à igreja. Essa pessoa aí está sendo um instrumento de Deus para levar você até Cristo. Por isso que ela está insistindo com você, por isso que ele está insistindo com você. Aqueles homens levaram um paralítico deitado numa cama. E eles queriam entrar na casa onde Jesus estava. Os outros evangelistas dizem que Jesus estava em Cafarnaum. Verso 19. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram por cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama, em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Irmãos, imagina o trabalho que esses homens tiveram. Levantar um homem por cima do telhado, um homem que estava paralisado por causa da sua limitação, da sua debilidade. Levantar uma pessoa por cima de uma cama, calcular mais ou menos onde Jesus estava, abrir o telhado ali naquele local e descer o paralítico com a sua cama e tudo, próximo de Jesus, porque havia uma multidão ao redor dele. Aqueles homens realmente eles queriam levar aquela pessoa até a presença de Cristo. E tem pessoas assim na sua vida. Tem pessoas, eu não gosto muito dessa expressão, mas tem pessoas pagando um preço pela sua conversão. Tem pessoas pagando um preço por você. Se você não tem fé suficiente, essa pessoa tem fé por você. Ele crê que você pode ser transformado. Ela crê que a sua família pode ser restaurada. Talvez você mesmo nem creia nisso mais. Mas ela tem fé suficiente para que Deus opere um milagre na sua vida. É como se dissesse assim: se você não tem fé, eu tenho fé por você. Se você não crê, eu creio por nós dois. Mas Deus pode transformar você. O texto não diz se o paralítico queria estar ali, porque ele foi conduzido. Mas o texto dá um enfoque, o texto ressalta a figura dessas 4 pessoas que direcionaram todo o seu esforço para que aquele homem doente, paralítico, chegasse até a presença de Jesus. E ali ele fosse curado, ele fosse transformado. Eu falo isso porque o versículo 20 diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus não viu a fé do paralítico.
Às vezes o paralítico estava tão cansado, sabe? De ser conduzido, de ser carregado, de depender das pessoas. Tem uma pessoa aqui, Mara Alisson Lima. Alguém me fale o texto, por favor? Eu te falo aqui agora. Eu estou lendo Lucas 5, do verso 17 ao verso 26. Tá bom? Aqui para quem chegou depois. Eu estou refletindo em Lucas 5, do verso 17 ao verso 26. Irmãos, talvez aquele paralítico já estivesse tão cansado da sua vida, tão cansado de querer fazer as coisas por si só e não conseguir fazer, cansado de depender dos outros, da boa vontade dos outros, cansado das suas limitações, cansado da vida. E eu sei que muitas pessoas que me ouvem talvez estejam se sentindo assim, cansados. Essas pessoas precisam ser conduzidas até a presença de Jesus. Ah, pastor, mas ele nem tem fé mais, ela não tem fé mais. Deus vai olhar a fé daquele que a está conduzindo. É isso que o texto diz. Versículo 20. Jesus viu que eles tinham fé. Jesus viu a fé daqueles homens e se compadeceu. E disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Eu sei que aqui é algo que me chamou a atenção, que talvez possa trazer uma reflexão para você também. Aquele homem estava em cima de uma cama, ele era paralítico, mas Jesus não estava preocupado com a sua paralisia física. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi salvar aquele homem. Antes de Deus operar um milagre na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida ministerial, na sua vida profissional, Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. É a primeira coisa que Jesus quer e vai fazer na sua vida. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Ali, os problemas espirituais daquele paralítico foram solucionados. Os pecados dele estavam perdoados. Só que no verso 21, lembra que eu disse que haviam mestres da lei e fariseus ali ao redor de Jesus? Aquelas pessoas começaram a pensar: quem é esse homem? Eles começaram a pensar. Eles não disseram, eles só pensaram. Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Eles viram um homem declarando que os pecados do paralítico estavam perdoados e pensaram consigo: quem esse cara acha que é para dizer isso? Quem perdoa pecados é Deus, disseram eles. Jesus, como ele era Deus, como ele conhece as intenções do nosso coração, antes que nós falemos qualquer coisa, Jesus já sabe o que está na nossa mente. Sabe quando você quer orar e você não tem nem forças para orar? Jesus recebe o seu lamento, o seu suspiro, a
as suas lágrimas como uma oração sincera. Tem uma irmã perguntando aqui, hoje vai ter ceia? A irmã Cláudia Monteiro. Não, irmã Cláudia, hoje não haverá ceia. Eu estou num lugar onde eu não consegui o vinho, o suco de uva. Então eu farei a ceia no próximo domingo. Amém? Eu peço perdão aos irmãos, eu esqueci, acabei me esquecendo de mencionar isso no começo aqui da nossa transmissão. Então, voltando aqui ao texto, aqueles homens somente pensaram, quem esse homem acha que é para perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isso. Mas Jesus era o próprio Deus. E como Deus, ele ouviu os pensamentos daqueles homens. E no versículo 22 está escrito, porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O que é mais fácil dizer? Jesus estava fazendo essa pergunta. Os seus pecados estão perdoados? O que de certa forma é uma coisa assim subjetiva, né? Para nós que já entendemos as coisas espirituais, nós compreendemos facilmente essa ideia. Os seus pecados estão perdoados. Eu automaticamente remeto isso à salvação, à vida eterna, ao arrependimento, ao novo nascimento, à nova vida em Cristo. Mas as pessoas de outras religiões, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não ainda o entenderam como Senhor e Salvador de suas respectivas vidas, elas terão isso como uma ideia subjetiva. Aí Jesus foi no ponto. Ah, é? Vocês estão achando que eu não sou uma pessoa apta para dizer isso? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou eu posso dizer assim, levante-se e ande? E no verso 24, Jesus, até com uma certa ironia que é percebida aqui nas palavras dele, ele disse assim, olha, pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Jesus disse isso, não de uma forma arrogante, mas para que ficasse muito claro e para que fosse registrado nos evangelhos, para que todos pudessem compreender o evangelho. Então Jesus disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Irmãos, eu quero que você tente imaginar essa cena. Um homem chega em cima de uma cama, incapaz de se locomover, sendo conduzido por 4 pessoas, uma multidão em volta de Jesus. Mas a determinação e a fé daqueles 4 amigos era tamanha que eles passaram aquele homem por cima do telhado. Eu imagino que com muito esforço, aquilo exigiu muito deles. E depois que aquele homem está na presença de Jesus, desculpa. Depois que aquele homem está na presença de Jesus, ele recebe uma palavra transformadora. Os seus pecados estão perdoados. E diante da incredulidade dos religiosos, Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem então pega a sua cama e vai para a sua casa, louvando a Deus.
Imagina o olhar daqueles 4 homens que chegaram com o paralítico. Talvez eles até pensaram assim: por que Jesus não fez esse milagre lá fora? Poderia ter nos poupado desse esforço. Mas isso aqui é uma brincadeira. Não creio que eles pensaram dessa forma. Eles também devem ter ficado extasiados pela glória de Deus manifesta ali naquele milagre. Assim como nós ficamos cheios de gratidão e alegria até hoje, quando lemos essa passagem. Essa palavra nos enche de esperança, nos enche de fé, coloca uma satisfação dentro do nosso coração, uma certeza de que o nosso Deus é capaz de operar milagres. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular e receba diariamente mensagens que vão te abençoar e melhorar sua intimidade com Deus. Ele é gratuito e você terá acesso a um conteúdo exclusivo. Deus te abençoe.